Fala galera, web do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo pro canal. No vídeo de agora a gente vai falar um pouco sobre a semana do mini índice, do mini dólar. Eu separei alguns assuntos para tratar aqui e assuntos que trazem alguma preocupação para essa semana aí de 22 a 26 de abril de 2024. Então a primeira questão que eu trouxe aqui são as notícias da semana. E as notícias da semana são as notícias do calendário econômico, as notícias de 3 estrelas. Então tudo que é 3 estrelas eu separei aqui e coloquei numa planilha do Excel, que eu vou passar também a fazer o mapeamento dessas notícias. O que eu estava pensando em fazer? Sempre que essas notícias forem acontecer, por exemplo, estoques de petróleo bruto, isso daí acontece praticamente todo mês, eles fazem lá o levantamento da quantidade de petróleo que os estadunidenses têm estocado. Então eles trazendo esses dados para a gente vê se ela geralmente é uma notícia de 3 estrelas. Então assim, a gente vê se tem alguma movimentação no mercado. Então eu vou ver, movimentou? Sim. Movimentou? Não. A movimentação foi normal. Bota um não aqui. E qual foi a amplitude? Se teve uma volatilidade grande que permitiu a movimentação grande também do ativo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, para ilustrar, num gráfico de 5 minutos aqui, quando você tem uma notícia um pouco mais complicada, o ativo acaba se movimentando fora da normalidade. Eu quero ver isso daqui. No de 30 minutos é melhor. No de 30 minutos é melhor para ver. Aqui. Isso daqui provavelmente foi alguma notícia que fez com que o ativo tivesse essa volatilidade. Aqui é a mesma coisa. Aqui também, esse daqui também é absurdamente, só que isso daqui é a notícia, isso aqui é a notícia. Primeiro candle, segundo candle, provavelmente foi no 10 de abril, foi quando? 10 de abril foi uma quarta-feira, provavelmente teve uma notícia aqui que fez com que o ativo tivesse essa movimentação um pouco mais brusca do que o normal. Então eu vou passar a anotar isso, porque da próxima vez que essa notícia aparecer, eu vou voltar nesse histórico aqui e vou ver como que o mercado se comportou naquele momento e vou me preparar para o momento seguinte, porque aí eu tenho como fazer um esquema melhor de colocar as minhas ordens na pedra de acordo com essa movimentação aí. Então a gente fala sobre as notícias da semana, as notícias 3 estrelas são essas que estão aqui na tela. Deixa eu colocar isso aqui centralizado. Mapeamento de notícia, preocupação geopolítica. Eu tinha uma preocupação geopolítica lá com a situação de Israel e do Irã, porque isso poderia tumultuar. Então eu estou dando uma olhada aqui, o fim do Irã e de Israel. Eu não vou repetir, né, o que aconteceu entre Irã e Israel, todo mundo está a par dessa notícia, mas eles trocaram chumbo e Irã, na verdade não Israel, porque Israel tem um camarada que está dominando lá, que nem o povo israelense quer mais ele, e ele está querendo guerra, porque é com guerra que eles encontram a popularidade, infelizmente. Só que o Irã utilizando-se da sua inteligência milenar, ele avisou que iria atacar, fez um ataque só para falar, olha, eu estou disposto à guerra, se vocês me provocarem a gente vai para a guerra. Mas não foi um ataque como eu imaginei que fosse, então eu não tenho mais esse temor com relação aí dessa guerra do Irã e Israel. Israel atacou o Irã logo na sequência, só que também foi um ataque meio furado, então eu não me preocupo com isso. A minha preocupação, ela está mais aqui, nessa situação aqui. Pacote de ajuda econômica, não só para a Ucrânia, mas principalmente para a Ucrânia, na casa de 60 bilhões, mais outras ajudas internacionais. E aí vocês vão ver de onde virão esses 60 bilhões. Além disso, uma outra questão polêmica está relacionada ao congelamento dos ativos russos. Estima-se
que aproximadamente sejam 6 bilhões de dólares em ativos russos que estão congelados nos bancos americanos, mas assim, ao todo de ativos russos congelados, são quase 300 bilhões, grande parte na União Europeia. A União Europeia também discute hoje o uso desses ativos para fazer um financiamento para os ucranianos. Eu sei que você, por exemplo, né, que talvez goste mais da Ucrânia do que dos russos, o professor está certo, porque os russos que causaram essa guerra, então tem que usar os ativos dele mesmo para a gente reconstruir, financiar a Ucrânia, para combater e tal. Então, do ponto de vista ético e moral, eu não vou discutir porque cada um aqui tem as suas prerrogativas. Vamos tentar discutir um pouco mais a parte econômica e geopolítica. A gente está falando de ativos russos, não necessariamente de pessoas que estejam financiando a guerra, ou que compactuem com a guerra. Ou até mesmo se a pessoa compactua, apoia a guerra e seja russo, o seu ativo, a empresa, né, o indivíduo, está com o ativo ali congelado, dolarizado. Quer dizer que os americanos eles vão pegar, sem nenhum tipo de respaldo em lei internacional, vão pegar esses ativos, vão vender e vão usar para a Ucrânia. Se você, vamos pegar um caso aqui, né, tentar fazer uma espécie de comparação. Vamos imaginar que você é um brasileiro, por exemplo, que tem ali seus investimentos, algum tipo de coisa tal, nos Estados Unidos. Aí você descobre, por exemplo, que os americanos eles não concordam com a política brasileira acerca da soberania da Amazônia. Vamos colocar, tá? E aí os Estados Unidos resolvem que ele vai congelar os ativos dos brasileiros, que podem concordar ou não com a política brasileira sobre a Amazônia, e vai vender o seu ativo. E vai usar para financiar, sei lá, um plano de internacionalização da Amazônia. Galera, como que isso vai ser feito, tá? Estou colocando uma hipótese aqui. E aí? Você se sentiria confortável? Ah, não, os americanos não fariam isso jamais. Estão fazendo com os russos. Por que não fariam com uma questão ambiental, social, brasileira? Entende? Você usar ativos congelados viola, pessoal, todos os princípios internacionais. E aqui, de novo, é a mesma coisa quando eu falei, por exemplo, da questão da embaixada, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? Quando o Equador invadiu a embaixada no México. Eu não estou julgando o Jorge Glass, que é o vice-presidente, que tinha se asilado no México, ele é corrupto, não. Eu estou julgando a invasão de uma embaixada por um país. Isso é altamente complicado. O uso de ativos russos congelados pode fazer com que toda aquela segurança, a confiança que os Estados Unidos tinha nos investidores estrangeiros, possa ir por água abaixo. Você vai ser invisto lá, se tem um investimento que vai colocar uns 50 mil reais, pô, claro que pra gente é super importante, né? Mas eu não estou falando disso por causa de 50 mil, estou falando de bilhões, trilhões que estão investidos nos americanos. Será que você teria confiança de deixar tudo investido, por exemplo, nos Estados Unidos, sabendo que os americanos eles podem usar os seus ativos congelados? Então, os analistas, eles colocam, tá? E aqui não é analista chinês russo, é dentro dos Estados Unidos, que isso pode acelerar um processo que já vem acontecendo de pulverização do dólar, de desconcentração, de desdolarização das relações econômicas. Era esse ponto que eu queria que ele chegasse. Então, aparentemente, uma notícia que não tem nenhum grau de nocividade, mas é uma preocupação que eu tenho já há algum tempo, né? Como que o dólar vai se comportar no Brasil quando chegar de fato essa questão da desdolarização, né? Porque os BRICS já falam sobre isso há algum tempo, e realmente deixar o sistema global de troca na mão de uma única nação e decidir o que eles decidiram contra os russos e poderem decidir contra o Brasil, contra a China, contra os próprios europeus, que são lacaios dos Estados Unidos, eles pegaram e falaram, não, agora os dólares que vocês têm investido aqui, eles vão ficar bloqueados porque vocês não fizeram isso, aquilo, outro. E a questão é, acelerando a desdolarização, como que o dólar vai se comportar aqui no Brasil? Desdolarizando, será que o dólar perde o valor? Ele perdendo valor, será que o ativo iria derreter? E se eu tivesse comprado, como é que funcionaria? Por isso que eu tenho um baita de um medo de comprar. Eu prefiro esperar ele chegar ao topo para vender. Por outro lado, se o investidor estrangeiro pegar esse dinheiro em dólar, investir no Brasil em dólar, e for retirar esse dinheiro em dólar, e aí ele pensar, olha, se eu estou investindo no Brasil com um dólar valorizado, o meu poder de compra é mais alto. Se esse dólar ele perder valor, para mim não é interessante. E esse investidor estrangeiro vai retirar dinheiro em dólar do Brasil, vai retirar dólar do Brasil. Ele retirando dólar no Brasil, escasseando o ativo, esse ativo ele não vai se tornar mais caro. Então, assim, num primeiro momento a gente não sabe efetivamente qual o efeito da desdolarização. Mas o fato é, essa postura dos Estados Unidos aí vai fazer com que não só Rússia e China pensem em não deixar suas reservas em dólar. Outras nações também vão pensar,
porque a qualquer momento os estadunidenses podem falar, eu estou quebrando mesmo, então se alguém quiser que venha para porrada, que eu seguro a onda, e é a nação, a maior potência bélica do mundo, quem é que vai peitar os Estados Unidos? E aí eu vou deixar o meu dinheiro dando mole? É óbvio que não. Eu já não invisto nos Estados Unidos mesmo, não gosto dos Estados Unidos, não vejo como os muçulmanos veem, né, como o grande Satã. Às vezes eu até falo isso mais de brincadeira, mas não tenho a menor pretensão de investir nos Estados Unidos e aprender a investir nos Estados Unidos. A minha preocupação é de fato essa questão aí do mini dólar. E aí, opinião sobre movimentação. Então isso daqui não é mais necessário. Isso daqui eu não vou estudar mais hoje, mas vou deixar aberto aqui. O Código Penal, a execução penal, deixa aqui. Isso aqui também não precisa. Não, vamos fechar tudo, que daqui a pouco eu vou desligar essa porcaria tudo e vou dormir. Isso daqui é um mapeamento, depois eu vou salvar, vou colocar um nome. E aí, opinião sobre movimentação. O que eu acho que o dólar vai fazer nessa semana. Bom, o dólar fechou desse jeito aqui. Ele estava aqui, enfrentando a média de 20 dias. E aí, no dia imediatamente anterior, ele teve um volume financeiro de 102 bi. Negócios 488 mil. No dia seguinte, 170 bi. E aí ele subiu. E aí a análise técnica fala, quando aumenta o volume quando aumenta o volume financeiro, o volume de negócios, quase dobrou o volume de negócios, é porque não é nada efêmero. Então ele rompeu e nos dias seguintes o que a gente viu aí foi uma continuação desse movimento de alta. No dia seguinte não teve nem amplitude do dia anterior e também o volume financeiro foi menor. No outro dia, não, teve esse dia aqui primeiro. Ó, a amplitude foi parecida com essa daqui, ó. Vamos lá. 41, 36. Foi parecida com esse daqui, mas o volume financeiro, como já foi mais sinistro, 166 bi, 132 bi. No dia seguinte, 188 bi, então já rompeu aqui com mais volume, 222 bi. 222 bi, aí entra a questão da análise técnica também, né? Isso daqui é um dia longo, as sombras que ele deixou, elas são irrelevantes, mas está no final de movimento. Aqui ele já estava mostrando que estava perdendo força, e aqui está no final de movimento. No final de movimento, a máxima já ficou abaixo. Todas as máximas estão ficando abaixo. Então, aparentemente, na segunda-feira vai ser um dia também de baixa. A gente vai torcer para ficar dentro desse canalzinho aqui que a gente fez, que aí chegando aqui em cima dá para fazer uma vendinha, chegando aqui embaixo dá para fazer uma compra. Então é isso que eu tenho pro mini dólar, né, para essa segunda-feira e para essa semana aí. Chegando na parte de cima aqui desse canal de baixa, a gente espera ele passar essas linhas aqui e quando o preço começar a retrair, a gente faz uma vendinha para de repente tentar levá-lo até lá embaixo. Com relação ao mini índice, o mini dólar, ele está mostrando aqui alguns sinais de reversão, né, dessa tendênciazinha aqui. E o mini índice também. Ele acabou de romper uma máxima aqui e parou aqui. Pode ser que, assim, eu acho, assim, tô cansado, né, domingo, né, o último dia aí da semana, na verdade é o primeiro dia da semana, mas é o dia de descanso, né? O dia que a gente tá mais cansado e aí eu posso estar viajando aqui, mas vamos dar uma olhada. Máxima 175, máxima 170. Então, por conta de 5 pontos, um tique, não foi no mesmo ponto. Então, com esse candle aqui, ele quase rompeu 2 candles, né? 2 dias anteriores. Então, volume. Que isso?
Que isso? Que isso? Não pode. Não pode. Não pode. Não, não é verdade isso não. Volume financeiro do mini dólar, 148 bi. Volume financeiro do mini índice. Aqui foi só 1 bi. $540 milhões. 2 bi. 6 bi. 22 bi. 471 bi. 497 bi. 446 bilhões de reais. Calma aí, cara. Fechamento do ativo. Fechamento do ativo foi na sexta-feira, se não me falha a memória. Nesses 3 dias aqui teve mais de R$1 trilhão de movimentação financeira. Isso daqui é 1º de abril, dia da mentira. Fraco. 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 Quarta-feira mais próximo do dia 14. 14 tá aqui. 144 milhões. Milhão. Mas aqui também tem um erro que eu acho que eu estou cometendo. O WinCar. Deixa eu ver aqui. WinCar 24. Não tem como. WinJ24. Qual foi o anterior a ele? WinM. Não, o WinM é o atual. Opa, esse aqui. Tá. Eu quero. Porra, mas morreu em fevereiro. Morreu em fevereiro, começou em março. Cara, que absurdo isso. No fechamento do ativo, olha a quantidade de negócio que tem nos 3 dias anteriores ao fechamento do ativo. Porra, não preciso trabalhar no resto do mês. Eu trabalho só no fechamento do ativo. É uma ideia. Ou então, quando ele chega no topo da banda de Bollinger, a gente faz uma venda. Quando ele chega no fundo, a gente faz uma compra. Rapaz, é algo a se pensar aí. Com relação ao mini índice, eu acabei perdendo um pouco o fio da meada. A questão aqui é a seguinte, a gente tem aí um sinal de reversão. Eu não tenho como tomar como parâmetro esses dias aí, porque olha a diferença, 497 bilhões de reais num dia, no início do mês, 597 milhões, nesse dia aqui que teve uma movimentação legal, 1 bi. Nesses últimos 3 dias aqui, cara, uma movimentação absurda. Pode ser que amanhã também tenha essa movimentação absurda e ele só faça esse rompimento aqui para continuar a trajetória de alta, pelo menos até essa metade aqui. Então esse movimento que eu espero pro mini índice, né? Ele subindo, rompendo essa máxima aqui e dando uma respirada.
Vamos para o próximo tópico aí para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo também, porque eu já dei uma viajada nele. Então, o próximo tópico é esse daqui, vozes da minha cabeça. Eu gravei um short falando sobre vozes da minha cabeça, por quê? Porque muitas das vezes eu tenho um pensamento, eu tenho um insight que me leva a ter determinada postura. Se eu não tomo a determinada postura que eu deveria ter tomado por conta daquele insight, eu acabo ficando bolado depois porque eu acabo perdendo uma oportunidade. Então é assim em concurso público, é assim em trade, é assim no trabalho, é assim em diversas etapas da minha vida, né? Diversas questões que eu enfrento no meu dia a dia, eu acabo tendo os insights e aí não aproveito os insights. Então, vozes na minha cabeça com relação ao mini dólar, né? Nessa semana eu dei uma olhada aqui e aí peguei e fiz essa linha de tendência de baixa aqui, né, no topo do movimento, não fiz nem na parte de baixo, né, fiz uma resistênciazinha e eu fiz quando o ativo estava aqui, estava nesse ponto aqui. Não, essa é a terceira? Pera aí. Não, essa aqui é a terceira, essa mesmo que eu aportei. Primeira, segunda, terceira. Quando estava na terceira, eu fiz essa linha de tendência de baixa aqui. Naquele mesmo dia ela bateu lá, o ativo bateu naquela linha de tendência de baixa, fez um enforcado e desabou. No dia seguinte, ele já abriu na linha de tendência de baixa. E aí subiu um pouquinho e voltou com o preço para dentro dessa linha de tendência de baixa. Para dentro da linha de tendência de baixa não tem como, né? Mas ele subiu e depois ele voltou com preço para fazer um candle. E eu não aproveitei isso. Eu cheguei aqui já um pouquinho atrasado, mas o candle estava aqui. Só que aí o que acontece? Como o stop estava de 9 pontos, aí eu fiquei com um pouco de receio de fazer uma venda a mercado para botar o stop lá em cima. Mas se eu tivesse feito isso, eu seguiria o dia inteiro até lá na parte de baixo lá, até ele dar esse sinalzinho de reversão aqui, e aí ele pegaria o meu stop aqui. Então aqui não pegaria, não, aqui pegaria. Se eu faço uma venda aqui, ó, no fechamento se eu faço uma venda no fechamento do candle e só tomo o stop aqui, eu tô falando de 44 pontos, uma pontuação bem expressiva. E aí, vozes da minha cabeça. A gente vê o troço, acaba não aproveitando e depois fica com cara de bobão. E é com essa cara de bobão que eu termino esse vídeo aqui. Não vou falar da camisa do Mengão, essa realmente é a camisa do Mengão. O jogo de hoje foi muito fraco, perdi lá um tempo vendo o jogo praticamente inteiro, mas tá valendo. É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o comentário aí embaixo. Se você faz trade com mini índice e mini dólar, qual a sua expectativa para essa semana? Eu dei uma viajada legal, acha que o que eu falei é pertinente, acha que o ativo vai ter uma movimentação diversa e me fala por que você acha que ele vai ter uma movimentação diversa, beleza? Bebe do canal Vencendo Obstáculos, forte abraço e até amanhã, porque amanhã tem.